Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Eu sou a professora Vanessa, professora de gramática do Colégio Múltiplo Ensino. Bom, na nossa videoaula de hoje, vamos revisar os conteúdos da primeira unidade. Ordem alfabética, sinônimo e antônimo, como formar antônimos, encontros vocálicos, sílaba tônica e acentuação gráfica. Muito bem. Acompanhe a aula seguindo as páginas indicadas para cada assunto. Então, ordem alfabética, página 12. Hoje vamos relembrar a ordem alfabética. A ordem que as letras aparecem no alfabeto recebe o nome de ordem alfabética. Para organizar as palavras em ordem alfabética, olhamos a primeira letra. Veja, eu tenho as palavras abacaxi, galo, livro, sapatos e xícara. Então, a gente sempre deve olhar para a primeira letrinha. Abacaxi começa com A, galo começa com G, livro começa com L, sapatos começa com S e xícara começa com X. Quando as palavras começam pela mesma letra, é a segunda letra de cada palavra que vai determinar a ordem alfabética. Exemplo, eu tenho as palavras pato, piano, pulseira, pote, pena. Perceba que todas essas palavras iniciam com a mesma letrinha, com a letrinha P. Então, devemos olhar para a segunda letrinha. Nesse caso, temos o A, o I, o U, o O e o E. Organizando essas palavras em ordem alfabética, temos pato, destacamos a letrinha A, pena, destacamos a letrinha E, piano, destacamos a letrinha I, pote, destacamos a letrinha O e pulseira, destacamos a letrinha U. Quando as duas primeiras letras das palavras são iguais, é a terceira letra que vai determinar a ordem alfabética. Então, vamos ver outros exemplos. Sapo, salada, sabiá, saxofone e saia. Neste caso, a primeira sílaba de cada palavra são iguais. Então, devemos olhar para a terceira letra. Sapo, letra P, salada, letra L, sabiá, letra B, saxofone, letra X e saia, letra E. Organizando essas palavras em ordem alfabética, temos sabiá, saia, salada, sapo e saxofone. B, I, L, P e X. Quando as primeiras letras das palavras são iguais, é a quarta letra que vai determinar a ordem alfabética. E assim por diante. Saber a ordem alfabética é muito importante, é muito útil quando estamos fazendo uma pesquisa, como, por exemplo, as listas telefônicas, os dicionários, as enciclopédias, as listas de alunos de uma classe ou de livros de uma biblioteca. Por exemplo, são organizadas em ordem alfabética. Agora vamos revisar o conteúdo de sinônimo e antônimo. Do texto, nós destacamos 4 palavras. As palavras veloz, rápido, grande, pequeno. Veloz e rápido, eles têm o mesmo significado, por isso chamamos de sinônimos. As palavras grande e pequeno têm significados contrários, então chamamos de antônimos. Sinônimos são palavras que têm significado muito parecido ou até mesmo iguais. E antônimos são palavras que têm significado contrário. Agora, vamos aprender como formar os antônimos. Exemplo: Marina arruma o tapete. Rex desarruma o tapete. Juquinha está feliz. Sultão está infeliz.
Cacique é popular. Trovão é impopular. Temos as palavras arrumar, feliz e popular. E agora vamos fazer o antônimo dessas palavras. Arrumar, desarrumar. Feliz, infeliz. Popular, impopular. Podemos formar antônimos usando o des, o im, antes de algumas palavras. Observe. Arrumar, des, mas arrumar é igual a desarrumar. Feliz, mais feliz é infeliz. Popular, mais popular é impopular. Pronto, agora chegamos no conteúdo encontros vocálicos. Do texto, destacamos 4 palavras: camaleão, mais, leão e quando. As palavras em destaque, elas são encontros vocálicos. Se 2 ou mais vogais aparecem juntas em uma palavra, elas formam um encontro vocálico. Veja os exemplos: papai, mamãe, moeda, titia, Paraguai, noite, beijo, aula. Os encontros vocálicos, eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Vamos aprender um pouquinho sobre o ditongo. Ditongo são 2 vogais da mesma sílaba. Por exemplo, eu tenho a palavra caixa. Quando separamos silabicamente, caixa, o AI fica em uma sílaba e o XA fica em outra sílaba. Assim, eu tenho um ditongo. O bombom está na caixa. Já o tritongo é quando eu tenho 3 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, estes bonecos são iguais. Iguais, quando eu vou separar essa palavra, eu coloco hífen iguais. E essas 3 letrinhas que são vogais, eu digo que é um tritongo. Hiato. Júlio toca piano. O encontro de 2 vogais em sílabas separadas recebe o nome de hiato. Por exemplo, a palavra piano. Perceba que eu tenho um encontro vocálico, mas cada letrinha fica em uma sílaba diferente. Pi, hífen a, hífen nó, piano. Por fim, aprenderemos sobre sílaba tônica. Do texto, destacamos 3 palavras: elefante, jardim e zoológico. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra. A sílaba tônica de uma palavra pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Conforme a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, as palavras jardim e regador. A última sílaba, din e dor, são sílabas fortes, por isso chamamos de sílaba tônica. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, elefante, tromba. O fã e o tron são sílabas fortes. Então, por isso eu digo que são paroxítonas. Proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, zoológico, zoológico, ok? Então, o ló é a sílaba antepenúltima, por isso eu chamo ela de proparoxítona. Agora é hora de praticar. Vamos fazer a atividade de revisão. Questão número 1. Para organizar sua agenda, Márcia precisa escrever o nome dos amigos em ordem alfabética. Vamos ajudá-la? Os nomes dos amigos de Márcia são...
Otávio, Bruno, Celso, Márcia, Diana, Regina e Luciana. Na outra parte da tabela, você deve colocar o nome dos amigos de Márcia em ordem alfabética. Pausa o vídeo, faz a atividade e depois vem ver a resposta, ok? Para você que já concluiu, então ficará assim: Bruno, Celso, Diana, Luciana, Márcia, Otávio e Regina. Segunda questão. Dê o sinônimo usando as palavras do retângulo. Alegre, bicho, alimento, lindo, morada, enorme, inteligente, enxergar, automóvel e pessoa. Pausa o vídeo, responde a atividade e depois vem ver a resposta, ok? Muito bem. Bonito é o mesmo que lindo. Grande, enorme. Casa, morada. Gente, pessoa. Feliz, alegre. Esperto, inteligente. Animal, bicho. Carro, automóvel. Olhar, enxergar, comida, alimento. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo você na próxima aula. Até breve.